louvam ao Senhor, né, com adoração em espírito e em verdade. Está conosco também a minha esposa, a irmã Débora, que os irmãos já conhecem, e também um grande amigo, eu chamei de Águia, né? Mas o nome dele é Ayrton. O nome dele é Ayrton. Ele está ali, Deus te abençoe, né? O irmão pediu para avisar que a salinha das crianças está liberada para quem puder levar as crianças, fique à vontade. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de número 7 ao 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. Atos capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12, que nós vamos ler essa noite. Aleluia. Quem achou, diz amém. Eu vou esperar, que ainda tem algumas pessoas procurando o texto, e eu quero esperar para que todos possamos ler. Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. E um certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado e extenso discurso de Paulo, foi vencido pelo sono e caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. E descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subiu de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grande alegria. E você diz amém? Pode colocar a Bíblia do lado e aplaudir a Jesus forte. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto, diante de um versículo, ou de uma história, que eu quero compartilhar com os irmãos em rápidas palavras. Para a gente entender essa história, a gente tem que entender o porquê que Paulo foi até essa cidade. Paulo estava em Éfeso, e Paulo causa um grande alvoroço, uma grande revolução, porque na cidade de Éfeso havia uma mulher chamada Diana, uma deusa. E Paulo, quando chega lá, ele percebe que havia um homem chamado Demétrio, e esse homem vendia nichos, vendia artefatos, vendia imagens da deusa Diana às pessoas. Quando Paulo chega então na cidade, Paulo começa a repreender e a ensinar ao povo que aquilo era errado e que não agradava ao Senhor. E o povo começa a se inclinar para a mensagem de Paulo. Demétrio, por sua vez, que havia perdido o direito ou o dinheiro, estava caindo a renda da sua venda, ele então bola um plano para matar Paulo. Ele bola um plano para aprisionar e, consequentemente, matar o apóstolo Paulo. Paulo, quando fica sabendo disso, as pessoas olham, e os seus discípulos olham para Paulo e falam assim: vamos sair fora daqui, porque eles querem nos matar, eles querem nos prender e nos matar. O que Paulo faz? Paulo então ele sai dali de Éfeso e vai para a Macedônia, na sua terceira viagem missionária. Paulo sai de Éfeso e vai para a Macedônia. Macedônia era a província da Grécia antiga. Quando Paulo chega na Macedônia, Paulo reúne os crentes, Paulo reúne as pessoas e fala assim: vai ter culto lá no cenáculo. E a Bíblia diz que havia multidão para ouvir a mensagem de Paulo. E é aqui que eu me prendo, irmão, porque quem de nós, ou qual de nós, não queríamos ouvir hoje uma mensagem ministrada pelo apóstolo Paulo? Qual de nós não gostaríamos de ouvir uma mensagem ministrada pelo apóstolo Paulo? Um homem eloquente, um homem versátil na palavra, um homem de um conhecimento profundo e de revelações profundas. O que dizer de Paulo quando vai escrever aos crentes de Roma?
quando ele fala da mente renovada aos crentes de Roma. Paulo vai dizer no capítulo 12, no versículos 1 e 2 de Romanos, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. O que dizer, irmão, se Paulo estivesse aqui falando sobre o amor? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai ser um poeta de primeira categoria quando ele fala do amor. Ele vai falar assim: ainda que eu fale a língua dos homens, ele está falando da dimensão terrena, e ainda que eu fale da língua dos anjos, ele está falando da dimensão celestial. Se eu não tiver amor, de nada valeria. E Paulo continua ensinando e dizendo, e dando características para o amor. Ele fala: o amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor se comporta decentemente, tudo crê, tudo espera. O amor é o amor, e ele vai narrando sobre isso. E o que dizer de Paulo quando fala do corpo transformado? Isso é fantástico. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 2, 3, 4 e 5, Paulo vai falar assim: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos hão de ressurgir incorruptíveis, pois convenha que tudo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e tudo que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá as escrituras: tragada foi a morte pela vitória. E ele continua dizendo: ó morte, onde está a sua força? Ó inferno, aonde está o teu aguilhão? O que dizer de Paulo quando ele vai narrar na igreja de Filipos? Ele vai narrar e vai falar sobre o Deus que desceu em forma humana, mas quando foi exaltado subiu em forma de Deus. Eu gosto disso. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Filipenses vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, que sendo ele em forma de Deus, não usou por usurpação ser semelhante a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus, olha isso aqui, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Escute bem o que falar de Paulo. Quando Paulo, se estivesse aqui, fosse falar, isso é fantástico. Se Paulo estivesse aqui, ele falaria o que ele disse na carta da igreja de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo vai dizer assim, que Cristo, aleluia, entenda isso aqui, que Cristo rasgou, eu vou repetir, que Cristo rasgou o escrito de dívida que estava contra nós, gravou no madeiro, aleluia. Eu e você tínhamos uma dívida, mas Deus foi lá, enviou o seu filho, ele morreu, pegou o escrito de dívida, rasgou, gravou na cruz, prevaleceu, aleluia. Paulo estivesse aqui, você ia gostar de ouvir a pregação dele. Que dizer de Paulo quando ele vai falar na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia, que é versículo 13 em diante até o 18, Paulo vai dar o cronograma, aleluia. Ele vai dizer assim, ei,
a voz do arcanjo soará, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. Isso é lindo. Só que agora Paulo chega em Troade, uma cidade. Quando Paulo chega em Troade, Paulo reúne o povo num cenáculo. Diz a Bíblia que a multidão tomou conta. Chegou, era domingo. Por que o senhor sabe que era domingo? Porque a Bíblia vai falar no primeiro dia da semana. Era domingo, aproximadamente 3 horas da tarde, quando de repente chega a multidão para ouvir Paulo pregar. E Paulo começa a pregar às 3 da tarde aproximadamente. De repente chega um jovem e sai do lugar que está e sobe e vai para a janela. E lá da janela ele fica acompanhando o culto. Lá da janela ele vai ficar assistindo o culto. Preste atenção, porque tem diferença de cultuar e de assistir culto. Tem diferença de prestar um culto e de assistir um culto. O que aquele jovem estava fazendo era assistir um culto. E ele estava sentado na janela, e Paulo estava pregando, e era culto de ceia. Por que o senhor sabe que era culto de ceia? Porque a Bíblia vai dizer que havia um partido pão. E a Bíblia diz que Paulo estava falando, e já era quase meia-noite, e Paulo não tinha terminado a mensagem ainda. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, ele foi tomado de um sono profundo. Ele foi tomado de um sono arrebatador, e ele então desequilibra da janela, e ele cai. Até então a gente pensava, e eu pensava, que ele caiu para dentro do templo, mas estudando um pouco eu vi que ele não cai para dentro do templo, ele cai para o lado de fora do templo. Houve um alvoroço no meio da congregação, porque não é normal uma pessoa morrer no meio de uma reunião dessa, né, irmão? Convenhamos. Então de repente um homem cai e morre. Há um alvoroço no templo. Paulo olha para o povo e diz assim: ei, ficai quietos, não vos assusteis, porque a alma ainda está nele. Paulo então continua a pregação, deixou o homem caído e morto lá. Ele continua a pregação. Quando ele acaba a mensagem, ele desce, vai lá sobre o jovem, se deita sobre ele, ora por ele, e quando ele levanta, o jovem também levantou. Aleluia, aleluia. Mas diante dessa história, eu vou te falar rapidinho, porque eu não tenho muito tempo. Eu vou falar rapidinho de 3 coisas, ou 3 lamentáveis estados na vida de um cristão. Vou repetir: 3 lamentáveis estados na vida de um cristão. Dá uma cutucada com o cotovelo, não precisa tocar, só toca com o cotovelo nesse irmão e fala assim: ó, existem 3 lamentáveis estados na vida de um crente. Você tem que ficar esperto. Primeiro, a pior escolha. Vou repetir: a pior escolha. Repete comigo: a pior escolha. Pastor, por que a pior escolha? Porque aquele jovem escolheu assentar em cima de uma janela. Quando eu assento em cima de uma janela, o meu corpo talvez me dá o lugar que eu tenha mais segurança, mas a minha visão, ela fica do lado de dentro, mas também fica do lado de fora. Eu consigo contemplar o que acontece dentro, mas eu consigo contemplar o que acontece do lado de fora também. Eu consigo analisar o que está acontecendo aqui dentro, mas eu também consigo analisar o que acontece do lado de fora. Talvez o meu foco esteja do lado de dentro, mas o meu foco também pode se desviar para o lado de fora. Sabe o que eu quero que você entenda? Porque a pior escolha são feitas às vezes na nossa vida, e quando escolhemos, irmão, quando escolhemos ou fazemos escolhas erradas, como assentar numa janela, a gente fica dividido em 2 partes. E é sobre isso que eu quero falar com você rapidamente, porque do lado de fora tem medo, do lado de fora o mundo causa medo, mas quando eu olho para o lado de dentro, o Senhor vem e traz coragem. Quando eu olho para o lado de fora, eu encontro dor, tanto na carne quanto no espírito,
mas quando eu olho para o lado de dentro, aleluia, do templo, eu encontro cura. Eu sou curado desta dor. Quando eu olho para o lado de fora, eu encontro tristeza e angústia, mas quando eu olho para o lado de dentro, eu encontro alegria e ânimo. Quando eu olho do lado de fora, eu encontro pecado, aleluia, mas quando eu olho para o lado de dentro, eu encontro perdão. Quando eu olho do lado de fora, eu encontro a morte, mas quando eu olho para o lado de dentro, está Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Escolhas ruins. Sabe quem fez escolha ruim? Os judeus. Quando Pôncio Pilatos colocou Jesus um lado, Barrabás do outro, perguntou aos judeus: qual dos dois vós quereis que eu solte? E o povo gritava em voz uníssona: solte Barrabás, crucifique a Jesus. Escolha ruim. Sabe quem fez escolha ruim? Marta. Um dia Jesus na casa de Lázaro, ensinando, porque Jesus era amigo da família. Jesus ensinando na casa de Lázaro, quando de repente a irmã Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. Aí de repente Marta olha para Jesus, preocupada com os afazeres domésticos. Ela olha para Jesus e fala: Senhor, não te importes que a minha irmã venha me ajudar, porque eu estou aqui atarefada, eu estou aqui fazendo muitas coisas, e ela está aí sentada, ela está aí ouvindo o Senhor. Aí Jesus vai dar uma lição em Marta e vai dizer: Marta, tu estás preocupada e ansiosa com muitas coisas. Essa noite Deus te trouxe a este lugar para te dizer: aquieta o teu coração, foca naquele que pode trazer resposta. Sossega a tua alma. Sossega a tua alma, aquieta esse coração. O Senhor está dizendo: você está preocupado com muita coisa, você está ansioso com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Que melhor parte é essa? Está aos pés de Jesus, ouvir a voz de Jesus. Fala com seu irmão essa noite: escolha a melhor parte, irmão. Aleluia. Segundo estado lamentável na vida do cristão, sabe qual é? Não se envolver com o reino. Vou repetir. Segundo estado lamentável na vida do cristão: não se envolver com o reino. Desde o início do culto, Deus tem falado aqui essa noite. Desde a primeira oração que foi ministrada, desde os louvores que foram entoados, desde o testemunho que foi dito pelo irmão, desde a oferta que foi ministrada, desde quando eu comecei a pregar, Deus está falando neste lugar. Mas o que eu quero te dizer é isto: não adianta Deus querer agir, não adianta Deus falar, se você não estiver disposto a se envolver com Ele. Sabe por que Eustico caiu? Porque ele não quis se envolver com Deus, ele não quis se envolver com o reino, e ele toma uma decisão, ele faz uma escolha, e em vez de estar entre os irmãos, em vez de estar adorando entre os irmãos, ele escolheu se separar, não quis se envolver. E esse é um perigo muito grande, porque às vezes você está aqui de corpo presente, mas não se envolve com o reino, não se envolve com o Senhor. Escute, talvez você está na presença de Deus, mas você está distraído. Muitas pessoas estão na igreja por vários motivos, alguns por causa das bênçãos que Deus pode dar, outros tantos porque não tem lugar para ir, também outros porque acham que é legal estar aqui na igreja. Eu gosto de ouvir o louvor, eu gosto de ouvir a palavra, mas não se envolve.
E essa noite Deus quer, aleluia, escute isso, Deus quer te revelar o céu, mas do lado de dentro. Vou repetir, Deus quer te revelar o céu, mas do lado de dentro. Chega de viver experiência só que as pessoas contam, chega de viver experiências só porque alguém contou para você. Comece a ter as suas experiências com Deus, comece a ter as suas experiências com a graça. Pastor, o que o reino produz? O reino produz intimidade com Deus. O reino produz intimidade com Deus. Já não vos chamamos mais de servos, mas de filhos. Só quem tem intimidade. Só quem tem intimidade é aquele que entra no secreto do lar. Jesus falou para os seus discípulos: vós quando fores orar, entra no teu quarto, aleluia, entra no teu quarto, eu repito, entra no teu quarto, não é no templo, nem nas colunas do templo, mas entra no teu quarto, e outra, fecha a porta, para não ser incomodado, e vai falar com o teu pai, que te vê em secreto. Lamentavelmente, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Ou quando queremos ouvir a voz de Deus, a gente vai na casa do vaso. Porque se eu for na casa do vaso, o vaso vai ter uma resposta para mim. Eu vou na casa do vaso do profeta, porque se eu chegar na casa do profeta, o profeta vai ter uma resposta para mim. E aí eu me excluo da oração. Eu me excluo porque é mais fácil ir na casa do profeta do que ter a sensibilidade de ajoelhar e ouvir Deus falar. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Eu não sou contra, Deus usa o vaso, usa, mas o que eu vim te dizer é que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que é isso? Era Deus falando: ei, eu quero falar com você. Deus quer ter acesso a você. Não é que Deus não usa o vaso, Ele usa o vaso, mas você também é vaso. Você também é vaso. Levante a sua mão e toma posse disso. Você também é vaso com quem Deus quer falar. Levante a sua mão assim com a minha. 30 segundos, levante a mão com a minha. Fala com Deus aí. Eu quero ter intimidade. Levante a mão, irmão. Abra sua boca aí. É só você, Jesus. Fala para Ele: eu sou vaso e eu quero falar contigo, Deus. Aleluia, aleluia. Deus quer falar com vasos aqui. Aleluia, 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 aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Eu já vejo pessoas recebendo renovo de Deus. Eu já vejo pessoas sendo renovadas por Deus. Eu já vejo pessoas aqui sendo identificadas pelo Espírito Santo. Recebam essa noite. Eu profetizo. Se você quer, levanta a mão e recebe. Eu profetizo: Deus quer ter intimidade contigo. Pastor, o que o reino produz? Segundo, renúncia. A gente quer servir a Deus do jeito que a gente quer. Senhor, vou servir o Senhor, mas do jeito que eu quero. Sou livre. Sou livrão. Porque Deus quer só o coração. Então vou dar só o coração. O salmista diz assim: ó, bendize a minha alma ao Senhor, e
tudo, eu repito isso aqui para você entender, e tudo, cabeça, tronco e membro, espírito, alma e corpo, 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 tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. É tudo, é tudo. Renúncia. Sabe o que é renúncia? É sacrificar a minha vontade para que Deus prevalecer. Renúncia é quando a minha carne grita por algo, mas o Espírito fala mais forte. Aleluia. Um dia Jesus passa na coletoria, 240 cobradores de impostos, 120 cada lado. Jesus passa no meio, e quando Jesus está passando, ele olha para um homem chamado Levi. Ele passa e olha para Levi e diz: Levi, segue-me. Continuou a andar. E a Bíblia diz assim: e Mateus, Levi deixou tudo. Vou repetir: deixou tudo e o seguiu. Deixou tudo e o seguiu. Você quer entregar a Deus com reservas? Você quer entregar a Deus a sua vida, mas com reserva? Senhor, recebe só isso, isso e aquilo outro. Agora isso aqui, isso não toca não. Deus não aceita nada apenas por um acaso. Deus não recebe nada apenas por partes. Ou você se doa por inteiro, ou Ele não quer. Ou você se doa por inteiro, ou Ele não quer, ou Ele não tem interesse. Sabe por quê? Porque quando Deus enviou o seu Filho, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu o seu Filho unigênito, não é primogênito. Ele deu um unigênito para morrer por você. Se entrega a Ele sem reserva. Terceira coisa que o reino produz: ousadia. Aleluia. Ousadia. Sabe por que tem muito crente derrotado? Porque perdeu a ousadia. Sabe por que tem muito crente num campo de derrota? Porque perdeu a ousadia. Sabe por que tem muito crente derrotado? Porque não tem coragem de assumir que é filho de Deus. Vou dizer isso aqui. Sabe por que Eutico foi para a janela? Porque ele não foi ousado para encarar a multidão. Vou repetir. Ele subiu para a janela porque não teve peito para encarar a multidão. Sabe por que às vezes você se esconde? Sabe por que você se esconde? Porque você tem medo que o irmão vai falar. Você tem medo da multidão, do que vai falar, do que vão pensar. Irmão, se Deus é contigo, que se importa o que pensa de você? É você e Deus, é você e o chamado, é você e a vocação, é você e o ministério, é você e Deus. Ousadia para enfrentar. Deixa eu terminar. Terceiro estado lamentável na vida do cristão, sabe qual é? Primeiro, pior escolha. Segundo, não querer se envolver com Deus. Terceiro, desmotivação. O que tem de crente desmotivado, irmão? O que tem de crente sem motivação para estar na casa de Deus? Não é fácil. Tem gente que vem na igreja e você vê que o irmão está arrastado. Você vê que o irmão está debilitado. Ele veio só por vir. Ele veio porque ele tem um compromisso, está desmotivado. E eu te falo, eu entendo isso. Porque às vezes, irmão, a luta vem tão forte. Talvez a luta vem tão pesada, que a gente olha para Deus e fala: Deus, se não for o Senhor, eu não sei o que será de mim. Aí quando você chega na igreja, você senta e o pastor traz todas as bênçãos e abençoa você. No momento você até recebe, mas quando sai da porta para fora, aí você vê que você voltou a mesma coisa, porque você está desmotivado. É tanta luta que passa que a gente fica desmotivado. Eu falo porque eu já vivi isso. Tanta perseguição ministerial,
tanta calúnia no meio do evangelho, tantas pessoas que te julgam, tantas pessoas que te caluniam, te batem, e eu já apanhei muito, já apanhei bastante, já fui muito apedrejado, já fui muito caluniado, levantaram demais contra mim. Teve dias que eu olhei e falei: Deus, eu não vou aguentar. Mas é aí que eu leio e aprendo com Paulo, quando ele fala que em Cristo somos mais que vencedores. E sabe, deixa eu te falar um negócio aqui. Sabe o que é ser mais que vencedor quando Paulo está falando isso? Paulo não está falando ser mais que vencedor para ter um carro 0 quilômetro, não. Não. Paulo não estava citando as pessoas que viraram empresários, não. Quando Paulo estava falando em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Sabe para quem que Paulo estava falando? Paulo estava falando para a irmã que viu seu marido ser incendiado por Nero em Roma, quando Nero, louco, endoidecido, pegou os cristãos, colocou estacas e colocou nas ruas e incendiou para iluminar as ruas de Roma. A mãe que perdeu o filho porque Nero incendiou o filho dela na rua para tentar acabar com os cristãos. Aí Paulo vai virar para esta esposa, Paulo vai virar para esta mãe e vai dizer: em todas estas coisas somos mais que vencedores. O mais que vencedor aqui, na nossa linguagem não tem mais que vencedor. A nossa linguagem já tem campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, e assim vai. Não existe mais que campeão. Quando Paulo está dizendo nós somos mais que vencedores, Paulo está dizendo assim, ó: nós fomos além daquilo que esperássemos que fôssemos. Nós fomos além daquilo que esperaram por de nós. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: ei, nós rompemos os limites. Em outras palavras, nós vencemos rompendo limites. E eu digo, Paulo estava dizendo para as pessoas assim: ei, quando as pessoas olham para você e dizem ele não vai aguentar, Deus vem e faz você aguentar. É quando alguém olha para você e diz ele vai morrer, Deus vem e acrescenta os seus anos de vida. É quando alguém olha para você e diz ele vai desistir, Deus vem e te injeta uma injeção de ânimo. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, também não quero saber, não me importa saber. O importante, o que eu quero saber, o que eu estou querendo entender é como você vai sair daqui. Pastor, eu estou desanimado. Hoje Ele te fortalece. Estou triste, hoje Ele te alegra. Ah, irmão, recebe isso aí. Eu estou triste, hoje Ele te alegra. Pastor, eu estou sem esperança, Ele é a esperança. Pastor, eu estou caído, Ele te levanta. Pastor, eu estou passando por privação, Ele é a provisão. Pastor, eu estou passando por enfermidade, Ele é a cura. Eu tinha mais para pregar, mas nem vou pregar mais não. Sabe por quê? Porque eu sinto Deus aqui já renovando, animando, motivando. Deus já está aqui. Levante a mão, pelo amor de Deus, receba. Você não pode ficar alheio à presença de Deus.
Eu vou repetir: você não pode ficar alheio à presença de Deus. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Em nome de Jesus, sinta, sinta, sinta o ruache, sinta o vento, sinta a presença. Fica de pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, irmã, isso mesmo, é isso mesmo, é assim que Deus faz. Receba aí, é de graça. Receba aí, é de graça. Eu não sei arrebatar ninguém, eu não sei batizar ninguém, mas Jesus sabe, Ele sabe. Aos seus pés estou. Levante a mão para o céu. Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba que seja. Levante a sua mão para o céu. O meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta olhar o teu rosto. Eu fui perdoado logo. Levante as suas mãos para o céu. Declare ao Senhor: e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Levante a mão, declare: eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso